Bom, gente, eu estou aqui para falar da Josina, né? A Josina, que é uma grande amiga que eu tenho, mas que lá atrás, né, quando eu era mais novo, eu queria que a Josina fosse mais do que uma amiga. Mas enfim, quero contar para vocês minha história com a Josina. Bom, a Josina é uma menina que estudou comigo na Nacional de Ciências Estatísticas, a ENSE, né? Ela é, se eu não me engano, um ano mais velha do que eu. Ela é de 1969, eu sou de 1970. E eu, quando eu tinha ali perto de 15 anos, estudando com ela, eu me apaixonei por ela, né? A Josina é uma menina muito bonita, uma menina muito atraente e uma menina muito inteligente, muito dedicada, pessoa de batalha, pessoa de luta. Então essa personalidade, né, não é só por causa da beleza da Josina, mas enfim, a personalidade dela me atraía muito. E eu me atraí muito pela Josina a ponto de fazer algumas coisas para ficar mais próximo dela. Por exemplo, eu morando na Ilha do Governador, a Escola Nacional de Ciências Estatísticas AENSE no bairro de Fátima, aqui no Rio de Janeiro, né? O melhor caminho para eu voltar para casa da Ilha do Governador era pegar lá no bairro de Fátima o chamado C10, né? Soltar perto do castelo e no castelo pegar um ônibus para a Ilha do Governador. Pois o que que eu fazia? Não, eu fazia o que? Eu pegava o 497 e o 497 ele ia para a Olaria, né? Eu soltava em Bom Sucesso e em Bom Sucesso eu pegava o 634 para ir para a Ilha do Governador. Sabe por que que eu fazia isso? Por um motivo muito simples. 497 era o ônibus que a Josina pegava, né? Então, às vezes eu ia junto com a Josina, eu ia conversando com a Josina, e a maneira que eu tinha de ficar próximo dela, né? Aí ela morava na Penha, né? Então, passava ali em Bom Sucesso, eu descia, pegava o ônibus para ir e ela seguia para Penha, né? Então, isso foi uma coisa. Outra coisa também é que, enfim, eu tive um contato com a Josina muito próximo, né? Numa situação que eu achei que eu ia ter uma oportunidade com ela, mas tomei um balde de água gelada na cabeça, né? Foi o quê? O nosso amigo Robson, né? Robson, beijo pra você, cara, saudades. O nosso amigo Robson, que morava aqui na ilha como eu, ele sempre fazia no Réveillon uma festa na casa dele, né? Sempre havia comemoração do Réveillon. E o Robson convidou a mim, né? Na virada de 1985 para 1986, e convidou a Josina, né? Aí eu pensei, caramba, a Josina vai estar lá, né? Então é a oportunidade que eu tenho de me aproximar, de bater um papo com ela e tudo, né? Aí eu fiquei todo feliz, cheguei lá na casa do Robson, todo animado, né? Beleza, aí subi as escadas, chegamos no terraço, tava lá a Josina, né? Com um cara um pouco mais velho que a gente, né? Ela tava lá aos beijos e abraços com o cara. Eu não sei se o cara foi namorado, era namorado, foi ficante, ou o que era. O fato é que ela tava com o cara. Gente, eu fiquei tão atordoado, mas tão atordoado, que quando eu fui descer as escadas, né? Para pegar uma bebida, alguma coisa assim, eu escorreguei e fui quicando escada abaixo. Ai, Josina, viu o que você fez comigo? Enfim. É, então, não teve nada entre eu e a Josina, né? Depois eu fui fazer faculdade de administração na UFRJ, ela foi fazer faculdade de economia. Os prédios eram próximos, né? Então a gente se cruzou algumas vezes, né? Na época, né? E, e assim, logo depois a Josina foi para Portugal, né? Por quê? Porque a família dela é portuguesa. E ela foi morar na cidade do Porto. Aí olha só a coincidência. Eu sou português e nasci no Porto, né? Ou seja, a Josina hoje mora
na cidade em que eu nasci, né? E outras coincidências, né? A Josina é espírita, né? Eu sou espírita também, né? Então, quando a gente fala espírita, é o que o pessoal aí chama de kardecismo, né? É, a denominação correta não é essa, né? O que o Allan Kardec codificou, que os espíritos falaram para ele, é o espiritismo, né? Então, tanto eu como a Josina somos espíritas, outro ponto em comum, né? Além dela morar na terra que eu nasci. E tem mais ou menos uns pouco mais de 5 anos, né? Eu fiz uma grande besteira na minha vida, eu tentei suicídio, né? Graças a Deus não funcionou. E aí alguns amigos meus que souberam da história me convidaram para um encontro para me dar sugestões, dicas, me botar para cima e tudo isso, né? E a Josina me ligou lá de Portugal no meio do encontro, né? A gente fez uma chamada de vídeo só para dizer umas palavras de incentivo para mim, né? Com mais ou menos 1 ano e meio, perto de 2 anos, né? Eu sofro de depressão com breve transtorno bipolar, já falei isso aqui, né? A Josina, ela se teve uma intuição e ligou para mim para saber como eu estava, né? A gente até pensou em fazer um projeto junto de alguma coisa de pensar a logística de uma vinícola portuguesa, né? E eu sou especialista em logística, lecionei durante muitos anos a disciplina de logística, né? Então a gente faria um estudo de caso, né? Ela pegaria os dados lá em Portugal e eu entraria com a parte de conceituação teórica, né? Não foi para frente exatamente por causa da depressão, mas quem sabe, né, Josina? Quem sabe se você ainda não tem interesse de fazer isso, né? Bom, então a Josina foi uma grande paixão que eu tive na adolescência, que depois se tornou uma grande amiga e uma pessoa que acrescentou muito para mim, né? Acrescentou e acrescenta, né? E o sentimento que eu tenho hoje em relação a ela é um sentimento até de irmandade. Ela é mais velha do que eu, então é como se eu fosse um irmão mais novo para ela, né? Josi, a gente quase não se fala, mas saiba que você tem um lugar muito especial no meu coração, tá? Gente, eu sou o Luiz Felipe Chateaubriand, eu agradeço aí pela assistência. Muito obrigado a todas, muito obrigado a todos, muito obrigado a todos. E por gentileza, like aqui nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho, curta, compartilhe, comente. E se puder me dar a honra também de dar uma olhada na descrição do vídeo, eu agradeço.